Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou PS Bruno Bix e na aula de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de Brush Tool ou ferramenta pincel, ok? Nós vamos aprender sobre estas ferramentas, como são utilizadas aqui no Photoshop, como nós podemos configurar esses pincéis aqui dentro do Photoshop. Então, vamos aprender muita coisa a respeito disso. As ferramentas na qual nós vamos aprender hoje são estas daqui, né? Essas séries são 4, temos Brush Tool, Pencil Tool, Color, Repress Tool e temos the Mix Brush Tool, ok? Então temos essa primeira. No momento que é configurado, ele dá a facilidade de pintar a cor que é definida nessa paleta de cores que fica por cima, ok? Nós podemos fazer o inverso apertando neste ícone. O que fica por cima é que ele pinta aqui no nosso ambiente de trabalho. Ok, e esta opção de mudar a cor, ela pode ser também definida a partir da letra X no teclado. Apertando X, ele muda aqui o modo. Se nós notarmos aqui por cima, no momento que ele foi selecionado, ele definiu algumas configurações extras dele. Temos aqui neste ícone, parece uma elipse branca. Quando você dá um clique, ele abre essa paleta onde tem série de brushes e algumas configurações. Temos essa pequena apresentação deste círculo, na qual nós podemos rotar. Quando rota, o teu círculo também rota, e podemos deixar um pouco estreitinho, né? Ficar desta forma, ou podemos deixá-lo desta forma para que fique assim, ok? Inclusive aqui temos o tamanho, né? Se eu diminuir, ele diminui também o tamanho do pincel. Se aumentar, ele aumenta o tamanho do pincel. Vou dar Ctrl Z para eliminar e voltar na origem. Dá um clique novamente e temos essa segunda opção aqui de suavidade. Ela está em 100%, por isso o brush está forte, né? Apresenta toda a tonalidade da cor que é definida. Mas se eu baixar aqui a suavidade deste brush, no momento que eu pintar, agora nota-se uma diferença sobre aqui tem mais qualidade, né? Sobretudo nas pontas, e aqui ele suavizou, né? Esse brush. Então essas duas opções elas são utilizadas para aqui para aumentarmos o tamanho do brush e aqui a suavidade. Temos essa paleta, temos primeiro esse aqui é para pesquisar um tipo de brush na qual você possui, né? E você pode pesquisar aqui. E aqui por baixo nós estamos a ver que tem séries de pincéis, né, configurados. Aqui aparecem os últimos pincéis na qual eu trabalho, os brushes, eles ficam configurados aqui, ok? Agora temos aqui as pastas de todos esses pincéis. Eu importei alguns pincéis que estão aqui, né? Mas geralmente no teu vai aparecer esses daqui. Este onde temos os pincéis gerais. Realmente, se nós abrirmos essa pasta, nós temos esses pincéis, ok? Esses já vêm por padrão já desta forma, e que na qual você pode utilizar normalmente, ou pode ser usado esta, em vez de você vir mais a trabalhar aqui de uma forma manual. Já existem brush na qual já vem com essa suavidade, assim como brush também que são aplicados com toda a tonalidade. Vou dar Ctrl Z para voltar. Ok. Agora, uma outra coisa que é importante aqui, temos esse ícone. Se nós darmos um clique, ele abre também este pop de menu. E aqui nós podemos definir um brush novo, né? Na qual podemos dar um nome e definirmos. Também podemos criar um grupo de brush. Podemos renomear um brush, dar um nome, podemos eliminar um brush. E aqui é o modo da apresentação desses brushes. Por exemplo, o modo que está configurado deste círculo é este aqui. Se eu adicionar este stroke, ele muda automaticamente, né, o modelo da apresentação. Inclusive, se eu aplicar esse brush com nomes, ele adiciona os nomes de cada brush, ok? Eu vou eliminar estas duas opções porque não preciso, eu gosto mesmo de usar desta forma. Mas caso você quiser usar do outro modelo, esteja à vontade.
Também aqui é possível nós fazermos a importação dos nossos brushes, caso nós tenhamos brushes aqui dentro do nosso Photoshop, caso a gente pode descarregar na internet, tem muitos brushes por aí, você pode descarregar e adicionar, procurar, encontrar e incorporar, automaticamente aparecerá aqui, ok? E aqui nós temos os modos, né, dos brushes. Esses modos geralmente também aparecem aqui. Só abrir, vou criar uma nova layer, ele habilita esses mesmos modos aqui, são os mesmos que estão aqui. Os modos são muito utilizados porque é a partir daqui onde a gente pode criar, por exemplo, brushes com luzes, tipo quando nós queremos fazer algo, um efeito com luzes, efeito com sombra. Esses modos são muito importantes a utilização. Exemplo, vou só pegar uma imagem aqui, ora está aqui ao lado, para explicar do que eu estou a falar. Por exemplo, se eu adicionar o meu brush de uma forma normal, nota-se que ele pintou, né? Mas se eu, por exemplo, adicionar multiplies, né, e fazer a mesma pintura, veja a diferença que ele aplica, né, quando eu apliquei o modo de multiplies, né? Ele pintou aqui de uma forma natural, mas aqui ele pinta de uma forma um pouco mais diferente da forma que eu havia aplicado aqui, porque o modo não é o mesmo. Da mesma forma, se eu adicionar, por exemplo, o overlay ou linear dodge, né? Vou só aqui ampliar. Se eu adicionar, veja, é só a mesma cor, só com os modos que estou a alterar, e ele automaticamente vem adicionando novos efeitos. Então, esses modos são muito utilizados. Eu aconselho você a explorar cada uma desses modos aqui no Photoshop. Há muita coisa maravilhosa que você pode fazer com estes modos usando o brush. Dá Ctrl Z para voltar à fase anterior. Também temos aqui a opacidade, que diz uma opacidade, né? Se eu deixar o mouse com a opacidade de 100%, ele vai pintar de uma forma bruta. Mas se eu baixar um pouco esta opacidade, por exemplo, a 25%, nota-se que agora há uma diferença entre a opacidade do primeiro e nota-se uma diferença entre a pintura que eu fiz primeiro quando tinha a opacidade 100% e essa que eu fiz que tem 26%. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Da mesma forma a opacidade, vou voltar 100%, nós temos também o Flow. O Flow também quase é como se fosse a opacidade. Se eu deixar em 100, ele aparece desta forma. Mas se eu diminuir este Flow mais ou menos a 13%, veja conforme ele apresenta. O Flow trabalha muito com opacidade, é quase idêntico, mas não são as mesmas coisas, ok? Então o Flow também trabalha nessa perspectiva. Então, dá Ctrl Z para voltar. Temos aqui também este ícone, muito importante, eu gosto bastante. Não utilizo muito, mas é muito importante também só explicar sobre este ícone, o que ele faz. Vou voltar aqui na folha branca. Vou pintar, inclusive vou pegar esse brush mais realista. Se eu selecionar esta opção, ele me abre esse pop. Aqui tem várias figuras predefinidas. Por exemplo, podemos utilizar esta vertical. Ele aplica essa linha. Quando eu confirmo, tudo que eu fizer aqui ao lado esquerdo do meu ambiente de trabalho, ele vai refletir no outro lado. Por exemplo, se eu diminuir, né, vou dar um Ctrl C, desenhar mais ou menos uma coisa assim, né, e deixar olhos aqui, sabe? Tudo que eu vou fazendo, ele vai refletindo do outro lado, sabe? Então este objeto ela funciona desta forma. E aqui existem vários tipos. Temos na horizontal, temos Dual Artistic, na qual ele aplica para todos os ângulos. Tudo que eu vou fazer aqui, ele aplicará também aqui, ok? Da mesma forma, isso então nós podemos fazer boas artes utilizando esta ferramenta, ok pessoal? Então é isso aí. Daqui Ctrl Z. Ok, também
temos essa opção, que quase estava para me esquecer, este ícone. Quando eu dou clique, ele abre as configurações do brush, né? As configurações do brush. Essas configurações nós podemos fazer a partir de todas as opções que estão aqui. Se eu aqui aplicar é a mesma informação que ele apresenta aqui, né? Quando eu dou clique, ou melhor aqui, essa mesma informação. Se eu vou clicar aqui, ele volta. E aqui eu tenho todas as definições. A partir daqui eu posso configurar meu brush. Inicialmente o meu brush está desta forma, certo? Essas todas as configurações a gente pode utilizá-la e transformar o nosso brush. Por exemplo, temos aqui color. Vou escolher, por exemplo, essa mesma opção. Vai dar ver esta. Não. Veja, já está a trazer mudanças, né? Nosso brush. Veja, o brush agora já está sofrendo mudanças, conforme vocês estão a ver. Tá vendo? Sem cada clique que eu dou, ele muda mais ou menos o pincel, inclusive a cor também. Então vai fazendo essas misturas. Após de você terminar a conclusão aqui do seu brush, você pode apertar neste botão, ele guarda, né? Vai te pedir para criar um novo brush. A partir daqui você pode guardar. Quando você guarda, por exemplo, posso vir aqui, temos aqui o nosso brush, ou podemos vir aqui, ele está aqui configurado, ok, mais ou menos esse daqui, ok pessoal? Então tá ali, vou dar Ctrl Z para voltar à fase inicial. Além desse brush tool, temos este de pencil tool. Este é lápis, mais ou menos é para escrever mesmo, e se nós aumentarmos o tamanho, ele fica como um brush também, né? Mas esse aqui é um lápis, que ele é um brush. As configurações quais são as mesmas também que ele tem? A do brush. Após disso, nós temos esse aqui, o de Color Replacement Tool. Este aqui, ele trabalha concernente com esses de cima. Por exemplo, eu vou pegar o brush normal, este daqui. Eu vou escrever mais ou menos assim. Ok, mudei a cor com X, perdão, X aqui. Ok, uma vez que eu faço isso, agora eu utilizo esse Color Replace. Vou voltar para a cor verde. Se eu pintar aqui por fora, ele não pinta. Mas se eu pintar aqui onde já está pintado, ele começa a alterar ou substituir a cor que está lá definido para esta nova cor que está configurada. Esta ferramenta, o objetivo dela é este. É de alterar a cor, né, que já está definida para uma outra na qual você elegeu, sem que afete o ambiente, conforme nós estamos a ver. Se eu apertar X, ele pode fazer, né, as mudanças conforme estamos a ver, ele só vai pintar o objeto pintado. Então é isso aí, pessoal. E temos também esta última ferramenta aqui de Mix Brush Tool. Essa ferramenta ela faz mixagem de cores. Por exemplo, eu tenho esta cor definida e eu vou aplicar esta cor verde por cima. No momento que eu começo a pintar, ele começa a mixar a verde e a cor que está definida. Começa a criar uma mistura de tinta e começa a dar um outro resultado de cor. Geralmente essas ferramentas, essa ferramenta e este daqui quase não são muito utilizados no Photoshop, mas existem às vezes casos na qual você poderia precisar de usar. E claro, como esse aqui é um curso também de iniciante, é importante sempre explicar essas ferramentas, como elas funcionam e como são utilizadas. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham compreendido a respeito desta maravilhosa aula de pincel ou de brush tool, como elas são utilizadas, como nós podemos criar nosso próprio pincel ou formatar nosso próprio pincel aqui no Photoshop. Nos vemos na próxima videoaula. Até lá!